Eu não sei vocês, mas eu já perdi as contas de quantas CPIs vão ser instaladas. É a CPI do 8 de janeiro, CPI do MST, é o PL das fake news rolando por aí, e ninguém mais fala em arcabouço fiscal e muito menos em reforma tributária. É isso aí. Eu sou Deise Okabe, jornalista, doutora em ciência política, e nesse vídeo eu vou literalmente explicar o que vai acontecer agora no Brasil. Por quê? Porque a história é cíclica, então vem comigo. Gente, antes de continuar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, deixar comentário, seguir nas redes, isso é super importante. O canal tá batendo quase 1000 inscritos, isso é um marco pra gente, então se inscrevam aí, quem ainda não se inscreveu, né? Eu comecei esse vídeo dizendo que ia explicar o que vai acontecer agora com pelo menos essas duas CPIs, um PL sendo votado a toque de caixa e o recesso, né, chegando ali em junho e julho. Gente, o país vai parar. Não vai ter votação de arcabouço nem de reforma tributária. O país vai parar para assistir essas CPIs. Se com o país tecnicamente funcionando não se votou nada até agora, vocês já imaginaram com tanta CPI disputando a atenção de parlamentares? E eu já adianto que elas não vão dar em nada. Eu sou pessimista em relação às CPIs porque eu trabalhei em algumas delas e eu li os relatórios com muita atenção. Nessa CPI do 8 de janeiro, eles deveriam investigar o GSI, os parlamentares deveriam investigar o porquê das imagens terem sido colocadas em sigilo, deveriam sim investigar a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro. Só para lembrar uma coisa que eu vivo batendo aqui no canal. O Schumpeter, que é um teórico da ciência política, ele sempre diz que as massas seguem os seus líderes. E Bolsonaro foi um incentivador do questionamento do resultado das urnas. Mas a verdade é que os parlamentares eles vão aproveitar os holofotes porque a política virou uma política de circo. Não é mais uma política de interesses, uma política de assuntos. Se vocês não acompanharam, a palhaçada já começou, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro alegou ontem, na quarta-feira, dia 26, no depoimento para a Polícia Federal, que ele estava sob efeito de medicamentos, quando ele compartilhou aquele vídeo do dia 10 de janeiro, questionando o resultado das eleições de 2022, né? Esse é o motivo das investigações da PF, mas é claro que se volta para trás e se olha todo o questionamento dele em relação ao resultado das urnas, né? Então é um boi de piranha o vídeo. Mas se foi isso mesmo, então que Jair Bolsonaro pedisse desculpas. Mas não, né? Bolsonaro segue alimentando essa narrativa até quando é conveniente para ele. E aí, falando em circo, eu vou voltar um pouquinho para a teoria da ciência política. Tem um autor chamado David Brooks que tratou desse tema no artigo recente. Eu sou acadêmica, óbvio que eu vou citar ciência aqui nesse canal, né? E ele propunha uma distinção entre política de circo e política de compromisso. A de circo, obviamente, é essa que o Debord fala, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom, ela é barulhenta, ela usa termos fortes e ela trata sempre de temas que estão no auge, né? Então, imagina, essa CPI vai ser um picadeiro. A medida do sucesso, ela é feita de likes, de views e de coisas desse tipo, né? A política de compromisso, ela é feita de temas monótonos. Temas monótonos da política, então são temas complexos, a política econômica, reformas, que normalmente não chamam atenção, repercutem menos, mas no fundo são os temas mais importantes da vida das pessoas. O arcabouço fiscal é extremamente importante, a reforma tributária então nem se fala. E o protagonista típico desse tipo de política é aquele moderado. Então, a medida do sucesso, do resultado, em regra, ele é feito de concessões, como o próprio das democracias, né? Mas aí se a gente for pensar a sociedade, por exemplo, o que vocês que estão aqui no meu canal consomem mais? Vocês, propriamente ditos, uma grande parcela das pessoas que vêm até aqui, são o que seria a política de compromisso, são mais moderados, porque eu sou assim, né? Eu não levanto a voz, eu não entro em embate, eu me afasto, eu prefiro temas mais técnicos, eu prefiro dar mais história do que efetivamente começar a gritar para aparecer, mas certamente vocês conhecem pessoas que preferem o histriônico, né, e que acabam consumindo esse tipo de informação. Isso foi para a sociedade e principalmente para a política. E a verdade é que a política passou a funcionar em larga escala na lógica do que o Mário Vargas Llosa, na esteira do Debord, chama de civilização do espetáculo, né? O Llosa, ele fala que a nossa civilização, ela é marcada pela banalização, pela frivolidade, acho essa palavra extremamente importante, e no campo da informação, por um jornalismo de bisbilhotice.
e de escândalo. Aqui atrás tem um livro, inclusive, que fala de escândalo político, que é do Thompson. É um diagnóstico duro, mas é um diagnóstico verdadeiro, né? É uma política de líderes populistas e de líderes que sabem lidar com esse universo. E olha só como que a gente está vivendo a política hoje, né? Jair Bolsonaro e Lula, aqueles que inflamam, que dividem, né? E tem uma frase do Schwarzenberg que eu acho maravilhosa, que ele fala que hoje em dia o espetáculo está no poder, não mais na sociedade, de tão enorme que foi o avanço desse mal. Hoje, as nossas conjecturas elas já não têm como um único objeto as relações do espetáculo com a sociedade em geral. Agora, e aí prestem atenção nisso, é a superestrutura da sociedade, é o próprio Estado que se transforma em empresa teatral, em Estado espetáculo. Que é bom aparece, que aparece é bom. A política agora só quer saber de aparecer, é quase como um teatro com personagens. E é isso que vai ser a CPI. Um show de horrores. E eu acredito que um picadeiro, e haja palhaço. Mas aí a pergunta é quem são os palhaços, né? E aí entram algumas questões, né? A oposição, ela quer colocar como líder um deputado, acho que é o Fernandes, que foi investigado por lavagem de dinheiro. Então já começa mal. Na Câmara deve ter o Eduardo Bolsonaro, no Senado o Magno Malta. Mas será que essa oposição vai saber trabalhar? Né? E aí, se o governo pegar a relatoria da CPI do 8 de janeiro, tchau e benção. Né? No fim, vai ser isso. Assim, páginas de jornais, políticos inexpressivos, adorando mostrar para suas bases, porque no ano que vem é ano eleitoral, né? Eles vão adorar mostrar para suas bases que saíram no Jornal Nacional por falar uma bobagem qualquer, que viralizou, que virou meme. A política de circo, né? A política histriônica. E aí, às vezes, eu me pergunto, né? Quem é o palhaço nessa história toda, né? Vamos falar do PL das fake news. Vocês me desculpem a modéstia, mas eu escrevi com meu amigo Rodrigo Prando no ano passado, 2022, um livro sobre fake news na política. Tá aqui atrás. Sobre fake news na política. Então, eu acho que se tem um tema que eu posso falar, é fake news, né? Tem uma frase que diz assim, que os homens não encontram a verdade, eles constroem. Como eles constroem a sua história. Então, as fake news, elas estão aí desde que o mundo... Eu vou fazer a minha humilde contribuição aqui. Casualmente, eu escrevi um livro sobre fake news na política no ano passado. E aí tem alguns pontos, assim, vamos só voltar aqui. Eu sempre falo isso e acaba sendo meio que uma coisa, lá vem ela com esse papo de novo, assim. Mas fake news existe desde que o mundo é mundo. Só para contar uma historinha que eu não vou me empolgar, prometo, contando história, mas no Império Romano, os imperadores já espalhavam fake news através das moedas romanas sobre os outros imperadores que eles não queriam que assumissem o poder, né? Então falavam, ele é um mulherengo, ele é bêbado, ele não sei o quê, e acabavam manchando a imagem do outro imperador, né? Isso desde Roma. Não vai mudar. Aqui no Brasil, no livro, esse livro que a gente escreveu sobre fake news na política, eu levanto toda a história das fake news, assim, desde que o mundo é mundo, passando por Segunda Guerra Mundial, período medieval, tem tudo lá, assim, é uma história deliciosa, vocês vão entender que não tem como acabar com isso, não adianta o Lula vir achar que ele é melhor do que o imperador romano, não é. Há uns 3 anos aqui no Brasil, a gente teve aquele inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, e eu lembro que ele foi muito zoado, e a palavra é essa, ele foi muito zoado na época, porque aqui no Brasil a gente não tem delimitado o que são fake news. E aí estava lá o Alexandre de Moraes numa saga solitária, querendo salvar o mundo das fake news como se fosse possível, né? O inquérito morreu, não foi para frente, óbvio que não ia para frente, ele foi inclusive muito zoado pela imprensa, né? Como que ele está fazendo esse inquérito aqui se ele está todo errado? Aí só para falar... Quixotesco, né? Quixotesco. Quixotesco, exatamente. Aí, só para falar desse PL aqui, esse governo, com todo respeito, que defende tanta ciência, atropelou aqui um PL falando sobre fake news, achando de novo que vai salvar a sociedade, achando não, né? Tem um motivo muito obscuro por trás dele. E aí ontem eu estava, inclusive, conversando com um amigo que pesquisa muito fake news, que é o Maicon, de novo, e a gente falou assim... Como que eles votam, eles colocam um projeto para votação a toque de caixa no Congresso Nacional e eles defendem tanto a ciência e eles não chamam
E o Brasil tem grandes pesquisadores sobre fake news. Então, como que nessas comissões não estão Eugênio Butti, Lúcia Santaella, tem pesquisadores aqui da USP que fazem intercâmbio com a França, que criaram um projeto maravilhoso chamado Libra, que é só para detectar fake news no Twitter. E tem um pesquisador, agora eu não vou lembrar se ele é da UFSCar, mas a UFSCar tem um projeto de fake news incrível também, mas está faltando incentivo para eles. Mas é o Diogo Pacheco que ele fala, nós somos o problema e a solução das fake news. Então, quando não tiver educação e consciência da população, não vai ser um governo vindo com PL dizendo que vai salvar a população que vai resolver o problema. Esse PL, ele é um PL ideológico que tem, sim, por motivo, punir todo mundo que criticar o governo. É isso. O que a gente pode fazer como sociedade é uma reeducação e o Congresso, sim, propor um debate, mas não é um debate a toque de caixa que se resolve em uma semana, mas é propor um debate que discuta o que é discurso do ódio e liberdade de expressão, como outras sociedades já fizeram. Nova Zelândia fez isso, Estados Unidos fez isso, Dinamarca fez isso. Agora, tentar resolver o problema das fake news, um negócio que existe desde que o mundo é mundo. E aí, só para finalizar, esse projeto ele vai dar margem, sim, para punir a imprensa, vai dar margem para punir aquele usuário de internet e vai punir simplesmente aqueles que criticarem o governo. Tomara que eu esteja errado, mas o PL tem viés ideológico. Vai. E a gente tem que lembrar que notícias falsas, elas procuram enganar e criar outra realidade, diferente de propaganda, tá? Isso a gente fala muito aqui no livro. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu sempre gosto de voltar na história, né? Por exemplo, o século XX e o que a gente já viveu no século XXI, eles são eras de mentira em massas. Fake news sempre existiu, mas agora é mentira em massa. Por exemplo, 3 dos grandes conflitos que os Estados Unidos se meteram nesse período começaram com invenções, né? Foi a Guerra de Cuba, em 1898, com a manipulação dos jornais. A Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, com o incidente do Golfo lá de Tonkin. E talvez a mais famosa para essa geração mais recente, que foi a invasão do Iraque, com aquelas armas em massa de destruição do Saddam Hussein, né? Então, tudo envolto em fake news, né? E o grande ponto é que o governo veio e atropelou a vida com um projeto para discutir um dos temas mais sensíveis da atualidade hoje em dia, né? Por exemplo, eu que estudo fake news há anos, aqui tem artigos publicados há anos, fui atropelada por essa notícia porque o Michael, um amigo meu, me avisou, né? Um jornalista me avisou. E aí vem aquele tipo de argumento, né? Mas eles estão discutindo fake news há 3 anos. Não estão, tá? Teve um inquérito do Alexandre de Moraes há uns 2 ou 3 anos, o inquérito das fake news, que virou piada justamente porque na Constituição não tem delimitado que são fake news. Então, como que o Alexandre de Moraes ia investigar? E aí não deu em nada, obviamente, né? Foi só mais um show midiático, né? E esse projeto de lei agora, ele é, na verdade, uma moeda de troca do Arthur Lira, que, aprovando o projeto, ele consegue cumprir os pagamentos para os deputados que estão com a possibilidade de perder cargo nas CPIs. E aí ele faz essa moeda de troca. Lula, eu aprovo aqui o PL das fake news, tu consegue ter uma forma de punir quem critica o teu governo, né? E aí quem criticar o governo pode pegar até 3 anos de cadeia, porque o objetivo desse PL não é fazer o bem para a sociedade. O objetivo desse PL é punir quem criticar o atual governo, né? Porque tem um ponto pra gente pensar, gente. O PT sempre fez política com a mídia institucional. Ele nunca foi muito afeito às redes sociais e nunca entendeu as redes sociais. Eu já falei isso 300 vezes aqui no canal. Então agora, como as coisas fogem muito ao controle, então o projeto de lei é uma forma de colocar as rédeas nessa situação que o PT não sabe administrar, né? E aí eles aceleraram tanto essa tramitação que eles não chamaram, assim, o PT que defende tanto a ciência, e aí é uma crítica muito dura minha, eles não chamaram os nossos maiores pensadores sobre fake news. E o Brasil tem grandes pensadores, como Eugênio Butti, a Lúcia Santaella, tem o pessoal da USP que criou o projeto Libra, o Diego Pacheco, que é um pesquisador, acho que ele é da UFSCar, e ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que o problema e a solução das fake news somos nós. Não é um projeto de lei, não é o governo, não é o Congresso, não é o Judiciário. Fake news, elas passam por educação e não por censura, de forma alguma por censura. Eu espero realmente que eu esteja errada, mas assim, o que eu estudo de fake news, e eu acho que eu estudo, eu não vejo um futuro positivo com esse PL sendo aprovado, né? E aí a gente vem agora com CPI, vocês imaginem um PL desses sendo aprovado, né? Que beleza que vai ser. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tô um pouco cansada porque eu saí do linha de frente agora.
E se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários, a gente vai conversando nas redes sociais e obrigada. E os livros aqui se vocês quiserem comprar. Até a próxima!